Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Esperança e Seis. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes e eu estou aqui pronto para falar de esperança. São 4 horas e 31 minutos, madrugada ainda, é bem cedo, ainda está escuro, mas já estou aqui com a palavra de Deus preparado para falarmos de esperança. Estou aqui com um bloco de estudos bíblicos. Eu costumo usar muito esse bloco aqui de estudos bíblicos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lição número 6. A lição número 6 fala sobre o milênio. É muito importante falarmos desse assunto e eu quero, neste momento, chamar a sua atenção para a importância de estarmos aprendendo dia após dia sobre os assuntos espirituais. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, a Bíblia fala sobre céu, a Bíblia fala sobre a importância de estarmos em comunhão com o Senhor e por isso hoje eu quero falar sobre a lição número 6, o milênio. A Igreja Adventista, ela tem 28 crenças fundamentais. Dentro dessas 28 crenças fundamentais, nós temos 6 doutrinas. Hoje eu quero falar sobre a crença número 27. Essa crença número 27, a 27ª crença da Igreja Adventista, é justamente sobre o milênio. Eu quero mostrar para você aqui, eu tenho aqui em minhas mãos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista e aqui está o milênio e o pecado. Eu quero falar sobre esse assunto hoje, porque o tema do nosso vídeo vai falar sobre isso. 1000 anos no céu. O que estaremos fazendo lá? Deixa eu até mostrar para você aqui, na lição número 6, nós temos algumas perguntas. Olha só. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Primeira pergunta. A segunda pergunta. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Terceira pergunta. Como ficará a terra durante esse período? É na leitura de hoje que nós estaremos respondendo essas perguntas. Hoje nós vamos estar com a palavra de Deus aberta em Apocalipse capítulo 20. Aproveita para abrir aí enquanto nós oramos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado, Deus, por estar conosco continuamente. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado pela tua graça, Senhor. Neste momento, quero te pedir, ó Deus, abençoe essa pessoa que está orando comigo agora. Seja com ela e com sua família, Senhor. Eu não sei o que eles estão precisando ou o que estão passando, mas o Senhor sabe todas as coisas. E neste momento eu os apresento ao Senhor e peço as bênçãos mais uma vez, em teu nome, Jesus. Amém. Quero mandar um alô especial aqui para o irmão Aragão e a sua família aí em Teixeira de Freitas. Tive o privilégio de conhecer alguns meses atrás e tenho saudade aí dos irmãos e dos amigos que fiz em Teixeira de Freitas. Então quero aproveitar aqui para representá-los. Quero mandar um alô especial, um abraço forte aí para o irmão Aragão, a sua esposa, toda a sua família. O irmão Aragão também é um participante da nossa campanha, a campanha Tive Fome, onde estamos sempre arrecadando alimentos, fundos para adquirirmos esses alimentos, para alimentar as pessoas que não têm alimento. E eu quero agradecer ao irmão Aragão por sua participação. Deus abençoe você cada vez mais, irmão. Forte abraço. Então vamos lá? Aqui nós temos a oportunidade de aprender e eu quero neste momento abrir com você a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20 e nós vamos falar um pouquinho sobre o milênio e eu quero ler. Nós estamos falando todos os dias sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar e quando Jesus voltar nós teremos acontecimentos importantes. Então, estamos pregando agora a volta de Jesus. Jesus vai voltar e quando ele voltar, aqui em Apocalipse capítulo 20 vai acontecer algo que é muito interessante e a gente precisa aprender. Está escrito, os 1000 anos
E vamos falar sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Apocalipse 20, versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui nesses versículos nós aprendemos que Satanás será prisioneiro. Onde? Onde é esse abismo? Simbolicamente, aqui ele será amarrado com correntes. Um anjo fará isso. E nós acreditamos que essa prisão é aqui mesmo, na terra. Aqui onde Satanás fez e faz coisas terríveis. Ele então terá que ser prisioneiro aqui, onde ele tem causado destruição. Só que os salvos, quando Jesus voltar, serão levados para o céu. Satanás ficará preso aqui na terra com todos os perdidos mortos. Satanás estará vivo, mas todos aqueles que ele enganou, todos aqueles que se perderam, ficarão mortos aqui e Satanás terá que ficar com eles. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Esses que receberam autoridade são todos os salvos que estarão com o Senhor Jesus nos céus. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Jesus volta, os salvos que estarão mortos irão ressuscitar, os salvos que estiverem vivos irão se juntar a esses salvos que ressuscitaram, e todos serão então levados para os céus. Isso está também em 1 Coríntios capítulo 15. Aqui está escrito: então esses receberam autoridades para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a sua marca na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os salvos estarão no céu com Jesus, estarão ali por 1000 anos. Nós ficaremos no céu por 1000 anos. Por que eu falo nós? Porque eu estou falando como salvo. Nós estaremos no céu com Cristo por 1000 anos. O que estaremos fazendo lá? Vamos continuar a leitura. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ou seja, aqueles que morreram na volta de Jesus, perdidos, ficarão aqui na terra mortos por 1000 anos. Quem estarão com esses mortos perdidos? Satanás, porque esse será o seu salário. Estará aqui preso, sem ninguém para enganar. Está aqui no versículo 3. Agora, no versículo 5, continuando, diz assim: esta é a primeira ressurreição. Então, quando nós, os salvos, estivermos reinando com o Senhor Jesus, já os salvos passaram pela primeira ressurreição. Na primeira ressurreição não há lugar para os perdidos. Veja só o versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Onde? No céu. Quando Jesus voltar, os salvos que estiverem mortos irão ressuscitar. Os salvos que estão vivos irão se unir, mas os perdidos mortos não ressuscitarão. E os perdidos que estiverem vivos morrerão e ficarão aqui, enquanto os salvos sobem para o céu com Jesus e habitarão com Jesus por 1000 anos. Agora vem a segunda parte.
do milênio. Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Satanás é solto e será derrotado. Versículo 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar, ou seja, os perdidos serão como a areia do mar. Aqui está um ponto muito importante. Após o final do milênio, Jesus então vai descer novamente junto com os salvos. Aqui é um ponto muito importante e precisa da nossa atenção. Estaremos no céu com Jesus por 1000 anos. Mas onde será a nossa casa eterna? Onde será a nossa morada eterna? Na terra restaurada. Essa é a crença fundamental número 27 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estaremos no céu com Jesus por 1000 anos, mas nós viveremos a eternidade, está na palavra de Deus, aqui na terra restaurada. Essa terra precisará ser restaurada. Então, no final do milênio, Jesus volta conosco. Agora nós estaremos na Cidade Santa, descendo. Quando isso estiver acontecendo, os mortos perdidos serão ressuscitados. Essa é a segunda ressurreição. Na segunda ressurreição não há salvação, não há mais nenhuma forma, nenhuma possibilidade de salvação, porque agora é para a sentença. Vamos continuar para não ficar muito grande o vídeo. Olha só o que diz aqui, versículo 9. Os perdidos serão ressuscitados, esses perdidos serão como a areia do mar. E no versículo 9, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, ou seja, a cidade santa. Os salvos estarão com Cristo nessa cidade santa que estará sendo baixada. É importante citar também que Jesus, quando estiver voltando para nos salvar, ele não vai tocar na terra, ele não vai andar sobre a terra, ficará no alto e os salvos serão então levados. Esse é o momento que nós chamamos de arrebatados, né? Serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Está na palavra de Deus. Quando Jesus voltar após o milênio, a cidade santa também ficará no alto. Ela só vai tocar na terra quando a terra for restaurada. Veja só como será a restauração. Versículo 10. Então, olha, os perdidos irão estar marchando. Satanás estará novamente incentivando eles a tomarem à força o reino de Deus, a tomar à força a cidade santa. E o que vai acontecer no versículo 10? O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. O que acontece aqui é de que, nesse momento, terão todos ali a sua sentença, todos os perdidos e Satanás também. Vamos continuar a leitura, versículo 11. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aqueles que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles ali haviam e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse aqui é um ponto muito importante também.
O que os salvos estarão fazendo no céu por 1000 anos? Receberão autoridades para julgar. Isso é muito importante. Está na palavra de Deus. Os salvos irão estar julgando. Receberão de Cristo essa autoridade. Os livros estarão sendo abertos. Que livros são esses? São os livros onde estarão constando o quê? Os pecados dos perdidos. Ali estará sendo explicado por que os perdidos morreram, por que os perdidos não conseguiram ser salvos. Eu quero ler um pouquinho aqui. Enquanto os santos estão no céu e os ímpios estão mortos, o diabo estará limitado a esta terra deserta por 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, eu li isso, versículo 1 até o 3. Também aqui, olha, ao final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu à terra. A Bíblia diz isso em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 3. Está escrito, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada, ou seja, adornada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E vi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus. Ele está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Nessa altura os ímpios irão ser ressuscitados, e Satanás será liberto. Tentarão ali apoderar-se da cidade de Deus. A Bíblia diz isso em Apocalipse capítulo 20, versículo de 7 a 9, eu li para você. Aqui também diz, nessa altura serão destruídos pelo fogo do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Aqui diz também, olha, um ponto muito importante. Como os justos irão para o céu, e com o Senhor, e os ímpios serão destruídos pela aparição de Jesus, a terra ficará sem habitantes humanos durante esse período. Em Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 25, está escrito o seguinte, observei a terra, e eis que ela era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Essa será a situação, a condição, da terra quando Jesus voltar. E os salvos receberão autoridade, porque nós teremos essa autoridade concedida por Jesus. O que vai acontecer é que quando Satanás incentivar os perdidos a invadir a cidade santa, então haverá o derramamento do fogo e do enxofre. Esse fogo e enxofre consumirá tudo, todos os perdidos, consumirá Satanás e os seus demônios também, e a terra será queimada. A gente já fala isso há muito tempo, será queimada para purificação, será queimada para que o pecado e tudo que estava ligado a ele seja queimado, incinerado, e depois que houver a purificação dessa terra, então a cidade santa será aqui então entronizada, e nós viveremos para sempre a eternidade com o Senhor nessa terra restaurada. Que Deus continue nos abençoando. E falando sobre terra restaurada, nós temos aqui a oportunidade de falar sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, e justamente a 28ª crença fundamental da Igreja Adventista é a nova terra. Aqui diz assim, na nova terra em que habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida, amor, alegria e aprendizados eternos
em sua presença. Eu sugiro a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, anota aí. Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 8. Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 65, versículo 17 a 25. Mateus, capítulo 5, versículo 5. E Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Capítulo 22, de 1 a 5. E o capítulo 11, até o versículo 15. Nós teremos a oportunidade de desfrutar, das glórias eternas, da vida eterna, de um lar eterno, sem morte, sem dor, sem pecado. E eu quero dizer para você aqui nesse momento, prepara-te para a volta de Jesus. Passaremos 1000 anos com o Senhor nos céus. Depois teremos o privilégio de voltar para essa terra, ela já restaurada, porque o Senhor terá que fazer novamente essa terra ser como era antes, restaurada, sem pecado, e viveremos com o Senhor 1000 anos. Vamos lembrar da promessa de Jesus que está em João capítulo 14, de 1 a 3. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Quando ele fala moradas, na casa do meu Pai há muitas moradas, é o céu. Ele diz, há um lugar para você ali. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ou seja, Jesus volta e leva os salvos para habitar com ele nos céus. Por quanto tempo? 1000 anos. Ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o Senhor deseja que nós estejamos com ele nos céus. E depois nós temos aqui a grande promessa, que está também em Apocalipse capítulo 22. Você pode ler isso hoje. Leia, medite. Apocalipse capítulo 22. Será onde viveremos a eternidade. Aqui no versículo 1 diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um ao outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravados o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa promessa maravilhosa. Reinaremos e viveremos com o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que é oferecida hoje para todo aquele que crê. Essa salvação está à disposição. O Senhor oferece essa salvação diariamente. E eu agradeço ao Senhor Deus por nos conceder essa bênção. E eu te peço, ó Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos contemplar, ó Deus, essa salvação. Te peço, ó Deus, seja que essa pessoa que está comigo agora, meditando, ouvindo sobre essa mensagem, talvez nunca tenha ouvido sobre isso, mas que ela possa, ó Deus, examinar as Escrituras. Peço a bênção para ela e para a sua família, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Hoje o vídeo ficou muito longo, mas, por favor, continue aí, tá bom? Meditando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se não for inscrito, se inscreve aí agora mesmo. Deixa o seu like e até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.